Senhoras e senhores, estou eu aqui com o meu chá inglês. Não deu pro Flusão. Não, eu não sou dessas. Cara, não deu pro Flu. Infelizmente, mais uma vez, não foi um brasileiro que chegou ali na final. Muito menos pode concorrer ao título, né? Tentar jogar e só dá europeu, é um negócio assim impressionante. E hoje, mais uma prova vivíssima disso. É o João Pedro. Não tem algo mais simbólico que isso, o João Pedro marcar os 2 gols, não é um só não, são 2. E tem gente, o pessoal que não acompanha, né, o futebol europeu, ou que não acompanha sem ser os grandes clubes, a Premier League, principalmente, acha que o João Pedro não deveria ter sido convocado quando foi convocado. O cara joga mas muita bola. Foram 2 golaços, desequilibrou ali, rodeando, né, a área, transitando, principalmente no meio, aquele lado esquerdo, e por tudo, lado direito também, mas caramba, o segundo gol também sai, né? Já no segundo tempo, mas sai do lado contrário ali, do lado esquerdo também. Ele corta para dentro e deixar ele livre, né? No segundo gol, o Thiago Silva e, se eu não me engano, o Ignacio, os 2 correram centralmente ali e deixaram o João Pedro lá do outro lado livríssimo para ir com a bola até onde ele queria, cortar e depois a bola ainda se torna um golaço, né? O primeiro já foi, o segundo ainda mais com a bola pegando na trave. E aí não deu, Tu vê que o dinheiro é que faz o jogo. Se disputa entre seleções, dá para chegar próximo ali, se eles coletivamente, às vezes a gente tem que entender esse coletivo, tá nos faltando ultimamente. Por mais que a gente fale que Romário jogava ali sozinho na frente, o Ronaldo ia muito bem, mas o Ronaldo jogava coletivamente pra caramba. Eram times muito coletivos e o Brasil precisa voltar com isso, além de ter suas individualidades. Os caras chegaram próximo a gente por esse jogo coletivo, não necessariamente pelas individualidades. E é isso, assim, e aí com dinheiro, quando são times, clubes, a disputa fica difícil, fica muito aquém. Vocês gostaram da xicrinha? Eu vou seguir aqui porque não me demorar, é só pra gente ver, né, o que aconteceu. Eu achei que o Martinelli fez muita falta. Para girar, para prender bola, para ir para frente, para construir jogo, para bater de longe ali, um pouquinho depois de fora da área, entrando, pisando na área e fazer o jogo com o Arias. Não o Arias fazer esse jogo sozinho, que estava muito marcado, mas muito. Aí, dito isso, o jogo começou solto, né? Tanto o Chelsea quanto o Fluminense, os 2 começaram atacando até que o Chelsea começou a apertar. Apertou, marcou lá em cima, fez um pouco de pressão, nem acho que foi tanta pressão assim. E aí o Fluminense começa a errar passes, um negócio assim, um atrás do outro, não teve como consertar, mas depois durante o jogo, um pouco mais pra frente, isso foi um pouco arrumado, mas não teve como consertar isso durante um bom tempo. Aí depois disso deu uma tranquilizada, né? O Fluminense volta a jogar mais um pouco e numa pressão, o Chelsea força o erro e sai o primeiro gol. João Pedro corta ali para dentro,
e bate. Angulada a bola, né? Ela não foi no ângulo, mas ela foi angulada para dentro do gol. Incrível, incrível. Bom, aí teve uma outra bola que o Thiago Silva tirou, que ninguém fechou os espaços. E eu notei, né, nomes do jogo, assim, até o João Pedro fazer o primeiro lance, fora o que ele jogou durante o jogo todo, o segundo gol, o que o Pedro Neto estava jogando ali, inclusive do lado esquerdo também, que é onde o João Pedro trabalha. Ele ia até a linha de fundo, ele driblou várias vezes, o cara livre e solto, tinha que ter uma dobra de marcação nele, não tinha, às vezes até tentavam, chegar uma dobra ali, mas o cara passava também, mas demorava essa dobra. Achei que demorava essa dobra. E tava jogando muito, né? Um jogo que ele tava jogando muito. Chelsea pressionando quando precisava. E acho que dos jogos, assim, foi o que o Fluminense deixou mais a desejar, né? Não sei se pelo cansaço, ou também porque não conseguiu construir essa marcação e saída. Faltou ali povoar mais aquele meio campo, né? Tava tendo que trabalhar bolas longas. O Fluminense também estava devagar saindo com a bola. Então são várias questões, várias. E aí, o John Arias é demais. Ele passou várias bolas, assim, ele estava apertado por 2 ou 3 do Chelsea. E ele dava aquela leve cavada, sabe? Levantada na bola para jogar a bola para frente para alguém. E o pênalti, que depois o juiz é chamado no VAR e tira. Gente, sinceramente, lance difícil, né? Por isso que mão na bola, bola na mão, bola no braço ali, que é onde é o pênalti, é falta, deveria ser considerado falta. E acabar com essa regra de interpretação, movimento natural, parece que o futebol às vezes dificulta as coisas para ver o que tem que interpretar. Pô, galera. Ele tá com o braço um pouco aberto em posição de fechar o braço. Acho que o braço tá aqui, assim, ó. Acho que é aqui, ó. Aí ele tá fechando o braço aberto e tira. Eu não lembro quem tá na frente do Fluminense. Isso tira a bola de quem tá ali. Ou de uma bola que vai sobrar ali dentro da pequena área. Pra mim, aquilo foi pênalti. Mas é isso, né? Se é uma interpretação de movimento natural, que se bateu em alguém, que não sei o quê. São várias situações para ser considerado a mão na bola. Regras, né? Regras que o futebol demora a mudar. A gente foi anos e anos com 3 substituições até chegar a 5 e 6 se acontecer algo mais grave como concussão, né? Bom, no segundo tempo de novo, né? Começou, eu acho que com o Chelsea, deixa eu até pegar minha anotação aqui, com o Chelsea subindo um pouco mais a pressão, diferente do primeiro tempo. E teve um lance ali que eu pensei, gente, deixaram o Cucurella chato pra cacete chutar a gol. Deixaram ele aberto e ele deu um chute ali, um belo de um chute a gol. Mas eu notei isso, achei engraçado, porque ele é muito chato. E a gente fala, né, que ele joga mal. Que não é tão bom assim quanto se... Mas o cara marca muito, é chato, corre atrás, vai até a linha de fundo, chega muito bem, né, para fazer cruzamentos. Teve até um no finalzinho que ele fez ali, o Palmer tava na área e não lembro mais quem. E o Palmer até reclama, mas não tinha. Ele fez o cruzamento, o Palmer que não foi, o Thiago Silva que tirou a bola. Ai, gente, enfim. Aí o Fluminense muda o esquema, fica mais ofensivo. No 52 o Renato resolve fazer as mudanças. Que tem jeito, né? E numa roubada de bola, o Arias faz um lançamento para o Everaldo e que ele fica ali em posição para ir direto ao gol. E ele demora, né? Ele dá uma travada ali, ele espera. Ele não é aquele jogador de corrida. Até que ele poderia ter cortado para dentro, correr, cortado para dentro para bater. E ele bate na mesma posição, fechado.
E não dá para entender, assim, porque ele dá uma travada na corrida. E quando ele dá essa travada, chega o zagueiro. Aí não dá, gente. Mas características. Não tem o que fazer, características. Que mais? E no contra-ataque sai o segundo gol, o golaço do João Pedro, que eu já falei. E já coloquei que o Thiago Silva e o Ignacio correram juntos. E depois que eles vão marcar o João Pedro, e aí... impossible. E realmente, nenhum dos gols tinha o que o Fábio fazer, assim. Mérito do atacante. Mérito do João Pedro, que deu belos chutes tecnicamente, assim, plasticamente muito bonitos. E já indo pro fim, o Chelsea colocou o Flu na roda, né? Infelizmente, colocou o Flusão na roda. Não teve jeito. Aí eu marquei aqui, né? O Nicholas Jackson teve uma chance, assim, de ir pro fundo ali, na linha de fundo, e chutar no gol cruzado. E ele bate do lado mais fechado do Fábio, pra cá. Do lado direito do Fábio, ao invés de abrir, bater cruzado pra dentro do gol do lado esquerdo do Fábio. Aí eu pensei, por isso que o João Pedro, que foi titular, eu não lembro o nome do jogador que não pôde jogar e entraria o Nicholas Jackson, e daí entrou o João Pedro. Não dá nem pra pensar. Assim, não é que ele é de total ruim, mas nem comparar, gente, nem comparar. E aos 97, um voleio do Everaldo. O Everaldo, vocês estão perdendo 2-0. Você vai me dar um voleio? Vai lá na lua? Não. Agora uma coisa, senhoras e senhores. O que é o Palmer? Assim, sem falar sem falar, mas não tem como, das características físicas. Você olha se está jogando uma pelada. Você olha pro Palmer e fala, esse cara eu não vou escolher pro meu time. Não deve jogar bola nenhuma. Sim, ficou meio sumido nesse jogo, perto do que ele jogou, outro jogo que ele jogou muito contra o Palmeiras. Não só pelo gol, mas de dribles e pra dentro. Fez umas gracinhas ali, né, contra o Fluminense, depois do segundo gol, mas nada se compara ao jogo contra o Palmeiras. Você olha pra ele e fala, não dá não, esse aí não vai pra pelada no meu time não. Ai, meu Deus. Mas é isso, galera. Infelizmente não deu. Mais uma vez, né, os sul-americanos aquém dos europeus, e a gente vê que é isso. Cria de Xerém fez gol contra Xerém. Pois é. Daí é uma coisa a gente pensar, né? Porque no Brasil, mesmo no Brasil, eles já ganham milhares e milhares de reais. E aí os times brasileiros também precisam do dinheiro com a venda. Daí vende, daí entra dinheiro no caixa. E aí esses caras vão todos pra fora. E o cara, detalhe, né? A FIFA abriu para poder entrar no meio da competição e ele entra no meio da competição. Não é que ele vai chegar depois. Mas é isso. Beijo, até a próxima. Logo mais voltar com o Coringão e com o Campeonato Brasileiro. Mas amanhã tem Real Madrid e PSG. Vamos ver no que vai dar isso. Beijo, até a próxima.